Olá meninos e meninas, a gente vai para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A gente está estudando esse período da história brasileira, esses conflitos que vão acontecer, né? Na aula passada a gente estudou os conflitos que aconteceram aqui na colônia para tentar se livrar de Portugal, tentar fazer ou o Brasil ou partes do Brasil independente de Portugal. E hoje a gente vai estudar esse princípio do processo de independência que vai começar com a fuga da família real portuguesa para o Brasil. A família real portuguesa, gente, a família que governava o Império Português, que era formado por Portugal, pelo território brasileiro, por territórios na África, por territórios na Ásia. Portugal tinha um império enorme. No período século XVI, século XVII, se dizia que Portugal era um império que nunca dorme, porque enquanto uma parte, né, do Império Português estava de noite, outra parte do Império Português estava de dia, o sol estava nascendo, e quando num local o sol estava se pondo, por exemplo, aqui no Brasil, lá na China, que era onde eles tinham território também, tinha colônia também, o sol estava nascendo. Então, era um império que nunca dormia. E Portugal estava na mira do governante francês, do imperador francês Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, a gente já estudou também, ele queria acabar com a influência da Inglaterra dentro da Europa. Ele queria competir de igual para igual com a Inglaterra. A Inglaterra havia feito a Revolução Industrial, se tornou uma potência econômica, e a França, né, depois da Revolução, quando Napoleão assume o poder, né, com o apoio da burguesia, ele também vai estruturar a indústria francesa, o comércio francês. E aí, ele queria que os países da Europa não comprassem mercadorias da Inglaterra, comprassem mercadorias da França. Então, ele vai decretar um bloqueio, que era o bloqueio continental. A Inglaterra, gente, é uma ilha que fica na Europa. E a França fica no território do continente. A França fica, né, no continente, tem vizinhos, tem territórios perto. O exército francês era o exército mais poderoso em terra, enquanto o exército inglês era o exército mais poderoso no mar. E aí, por Napoleão ter essa vantagem na terra, ele vai decretar que nenhum país da Europa, nenhum país do continente europeu podia comprar mercadorias da Inglaterra. Se algum navio inglês fosse visto se aproximando do continente, esse navio seria apreendido e o país que estava trazendo essa mercadoria, ele seria invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E o rei de Portugal, né, o príncipe regente, na verdade, porque ele ainda não era rei, já que a mãe dele estava viva, Dom João VI, ele vai desobedecer essas regras, ele vai desobedecer essa ordem de Napoleão Bonaparte, porque os comércios, né, as relações comerciais entre Portugal e Inglaterra eram muito fortes. A gente viu isso na aula passada. A Inglaterra, ela dependia economicamente de Portugal, porque Portugal era o seu principal cliente, e Portugal dependia economicamente da Inglaterra, porque Portugal não produzia a maioria dos manufaturados. Precisava dos ingleses venderem para ele produtos que eles poderiam produzir, mas que o rei de Portugal decidiu, né, pelos acordos comerciais, comprar da Inglaterra. Então, Dom João VI, que era o príncipe regente, vai desobedecer essas regras do bloqueio continental até que Napoleão descobre. E aí, o que Napoleão faz? Napoleão inicia uma invasão a Portugal. O príncipe fica sabendo, Dom João VI, convoca toda a corte e toda a corte se muda de mala e cuia para o Brasil, que era a colônia mais perto e a colônia mais bem equipada que havia no Império Português. Então, eles trazem tudo, roupas, tesouros, obras de arte, eles trazem registros científicos, tudo que a corte portuguesa conseguiu tirar, livros da Biblioteca de Portugal, obras de arte que estavam no palácio, eles trazem estudos que estavam sendo desenvolvidos, né, pela ciência portuguesa,
trazem tudo para o Brasil. E aí eles vão chegar aqui no Brasil em 1808. A primeira coisa que eles vão fazer vai ser reafirmar a capital do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, gente, quando recebe a notícia de que a família imperial, que o príncipe regente estava fugindo para cá, eles, né, dão 360 para poder se organizar, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas era uma cidade sem estrutura nenhuma para nada. Era uma cidade suja, era uma cidade que não tinha uma rede de esgoto, era uma cidade onde as casas não eram casas, né, que segundo a elite portuguesa eram dignas da elite. E aí o que vai começar a acontecer na cidade do Rio de Janeiro? Vão acontecer reformas para poder melhorar a estrutura da cidade do Rio de Janeiro. Mas antes disso, as famílias que moravam nas melhores casas do Rio de Janeiro, elas vão ser simplesmente desalojadas para que a corte portuguesa ficasse nas suas casas. Então, você está lá na sua casa, tomando seu café da manhã, chega a notícia de que você vai ter que tirar tudo da sua casa, você vai ter que desocupar o seu quarto e ficar nos cômodos menores, nos lugares menores, de preferência se você tivesse uma casa, um outro local para ficar, você ficava porque alguém da corte de Portugal ia ficar na sua casa. E a pessoa que tinha essa casa, ela se sentia privilegiada, porque ela estava abrindo as suas portas para a elite portuguesa, para a família real, para o imperador. E aí ela vai ser as primeiras mudanças no Rio de Janeiro. Quando Dom João VI chega ao Rio de Janeiro, ele vai começar todo um projeto de reurbanização da cidade, obras para poder tratar a água e levar a água à maior parte da população, né, já que essa água as pessoas pegavam nos poços e a corte portuguesa não era acostumada com isso. Locais para poder escoar esse esgoto, já que o esgoto corria a céu aberto, e aí o esgoto agora ele vai ser escoado para os lugares adequados. Ele vai tomar medidas também políticas e econômicas que vão ser fundamentais para o Brasil. Uma delas vai ser a abertura dos portos, né, abertura dos portos às nações amigas, que interessava muito a Inglaterra, porque a Inglaterra queria comercializar, comprar os produtos do Brasil diretamente, porque ela pagaria um preço menor, e os comerciantes brasileiros queriam comercializar direto com a Inglaterra para eles poderem ter acesso aos produtos ingleses e pagarem um preço menor. Então vai ser essa abertura dos portos, os ingleses vão amar, porque eles vão lucrar muito. Portugal, o rei de Portugal vai começar construções como vai criar o Banco do Brasil, Dom João VI vai começar a construção do Jardim Botânico, vai começar a construção de prédios, né, como o Museu Nacional, que acabou pegando fogo nos anos anteriores, é uma obra dessa chegada da família real aqui. E uma decisão política fundamental vai ser que o Brasil vai deixar de ser uma colônia e vai se tornar o Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, a partir daquele momento, o Brasil não era mais colônia, o Brasil era a sede do governo do Império Português. O Brasil era parte do Império. E aí, isso vai fazer com que todas as relações políticas e econômicas dessa elite brasileira, que não era a elite de Portugal que veio para cá, a elite que já tinha aqui, comecem a ser mudadas, porque eles vão começar a desfrutar de privilégios que até então eles não tinham, porque os portugueses não davam a eles esses privilégios. E aí a gente vai ter todas essas reestruturações dentro da colônia, né, da antiga colônia, que agora era parte do Reino Unido de Portugal. E essas movimentações vão fazer com que as organizações que se tenha depois levem o Brasil a se tornar um país independente, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa chama no privado. Beijinhos, até a próxima!